Sim, mas nós estamos aqui com o Marcos Vasconcelos. A gente já dá um abraço ao Marcos, dando um bom dia. Mas, Marcos, a gente, esses últimos dias aí tivemos algumas reclamações com relação ao tratamento dos monitores dispensados a alguns usuários, inclusive uma senhora, que foi ali, segundo o denunciante, foi realmente maltratado pelo usuário com relação a uma dúvida sobre o pagamento da tarifa, A gente dá o bom dia e a gente pergunta se a EPAC, qual é o trâmite, que a pessoa tem que fazer para fazer alguma denúncia para a EPAC, se a EPAC está tomando conhecimento dessas situações que estão ocorrendo em Alagoinhas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Caio, bom dia, Gomes, bom dia, Marconi, Bom dia a todos aqui da bancada. Caio, como sempre, nós aí inteiramos um ano de esse 2020, de operação aqui em Alagoinhas. E desde o momento que nós entramos aqui na cidade, a gente formou uma equipe, Como sempre, a equipe é bem selecionada, há um processo seletivo. Alguns saíram, alguns entraram, enfim, é uma equipe coesa, Sempre ela está passando por treinamentos, e quando nós recebemos alguma demanda, que sejam de vocês, da imprensa, de um canal de comunicação, de respeito, e de audiência igual vocês, muito mais de respeito, a gente sempre está procurando ver o que aconteceu e melhorar, No caso, aí eu vou preservar o nome do nosso funcionário, mas a gente viu o vídeo, eu pessoalmente vi o vídeo, e ali eu não constatei um tratamento, digamos assim, desrespeitoso, não, A senhora que estava filmando, inclusive sem autorização do funcionário, porque eu acho que cada um hoje com o celular se dá no direito de invadir a privacidade do outro, Eu acho que o direito de um termina quando começa o direito de outro. Então eu eu tenho certeza, que as pessoas não podem simplesmente com o telefone se colocar o dono da verdade, Mas ontem mesmo eu venho aqui, você bem sabe, com uma frequência muito boa, A gente tem outras unidades, a gente tem que dar atenção também a outras unidades, mas eu venho aqui com uma frequência muito boa. E a gente sempre está conversando com a equipe, escutando. Nesse caso eu conversei com o nosso colaborador, o nosso colega, e ele me colocou a situação que foi, Então, assim, às vezes, por um motivo ou outro, aquele dia a pessoa sai de casa, nervosa, sai de casa ansiosa e não encontra aquilo que desejava, E por outro lado, nós estamos trabalhando com seres humanos, nós estamos trabalhando com máquina, Hoje nós temos até inteligência artificial, Mas o ser humano está muito acima disso aí, Está muito acima disso aí. Mas é isso, a gente pede, que respeite os nossos funcionários, que os trate bem, que vai ser recíproco. Gentileza gera gentileza. Ô Marcos, me permita interromper seu raciocínio, especificamente a respeito desse acontecimento que viralizou, e lógico, respeito sua opinião, eu não estava presente, não posso falar, mas escolhemos o depoimento, por assim dizer, se é que cabe a expressão, de muita gente que presenciou, e a própria filmagem deixa claro o seguinte: foi maltratada a senhora, sim, não cabe absolutamente nenhum tipo de defesa com relação à atitude do monitor. É bem verdade que, se tratando de seres humanos, ele pode ter acordado num dia não muito bom, pode ter tido um dissabor momentos antes, o que nada justifica a atitude dele para com um usuário do sistema, e ficou bem caracterizado quando no final ela diz: eu lhe desrespeitei, eu lhe ofendi. Não, em nenhum momento. Então, nada justificava aquela agressividade. Eu, particularmente, sempre fui muito bem tratado por todos os monitores, nunca tive nenhum problema, sempre faço questão de deixar claro, não é um elogio, uma constatação. Comigo, particularmente, nunca aconteceu. São sempre muito solícitos, muito simpáticos, muito agradáveis, muito educados. Ali, prefiro acreditar a um acontecimento pontual. O monitor em questão deve ter tido um problema sério, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas não justifica. Agora, me permita ratificar a minha discordância, porque primeiro ela não filmou o rosto dele, ela perguntou o nome dele
E o que ficou claro foi quando ela perguntou, em algum momento eu lhe distratei, eu lhe ofendi? Ele, não, em nenhum momento você fez isso. Então, esse acontecimento é inegável, Eu quero dizer que tem que haver uma punição? Não, eu acho que uma conversa com o monitor, que, repito, deve ser querido por outras pessoas, e houve um momento de destempero. Isso é fato, qualquer um de nós está sujeito a isso. Não justifica, mas ajuda a explicar. Só para deixar claro que, especificamente aí, ela estava sim no direito dela e cabe, no mínimo, uma conversa com o monitor. E eu até cheguei a dizer, cara, você não está num bom dia? Liga para a empresa, olha, não tenho condição de trabalhar hoje, aconteceu alguma coisa aqui, eu não estou me sentindo bem, para que eventos como esse não aconteçam. Agora, deixo claro também que mesmo tendo discordado e reiteradas vezes deixado claro essa minha discordância, prefiro reputar um fato pontual, considerar isso como uma coisa pontual, um ponto fora da curva, porque o próprio envolvido na questão, de certo, repito, deve ser muito querido por todos os outros usuários também, porque nunca ouvi nada que desabone a conduta deste cidadão. E eu sou prova viva de que todas as vezes que precisei do sistema, fui muitíssimo bem tratado. Agora, é inegável que, neste caso, houve um erro muito grande por parte do monitor. Marconi, igual eu bem disse, nós estamos tratando com seres humanos, né? E uma história, ela sempre tem dois lados, né? Todos eles são treinados, há uma manutenção do treinamento, justamente se conversa, inclusive no dia do fato, né, o nosso coordenador o chamou, conversou com ele, igual você bem disse, ele já está conosco há um período desde o início aí, né, ele é querido por os usuários, querido pelos colegas, enfim, respeito a sua opinião, mas eu vi o vídeo também. E um vídeo também, ele pode ser, se tivesse uma câmera que filmasse do momento inicial ao final, talvez nós poderíamos ter a história como um todo. Só um flash do momento, às vezes, nos pode transmitir, né, o fato de outro prisma. Então, uma situação, para você ter uma conclusão total, você tem que ter início, meio e fim. Não só o meio ou não só o fim. Então, em conversa com esse monitor, nós tivemos também o início do problema. Enfim, concordo com você, não se justifica, e eles sabem disso, né? A gente trabalha nisso. Quando há algum exagero, com certeza, nós temos um procedimento interno muito rigoroso nesse sentido, né? E também temos essa flexibilidade, igual você bem disse, se naquele dia qualquer colaborador nosso que não esteja bem, né, ele não trabalha, não vai para a rua, ele vai fazer serviço interno ou vai procurar um médico, no caso, né, a lei faculta isso a todos nós, mas o que acontece às vezes também, né, e muitas das vezes, é que usuários que sejam daqui ou que sejam de fora, chegam com problemas, são seres humanos também, às vezes não ficam satisfeitos com A, B ou C, com o trânsito, com o calor, com a chuva, enfim, nós somos seres humanos, então a gente, às vezes, no dia a gente não acorda legal, né? Então isso pode acontecer com o usuário e pode acontecer com o nosso funcionário, sendo que o nosso funcionário, é o que você bem disse, ele nada se justifica, nem ele, nem qualquer outro, não estou dizendo, reafirmo a você que eu vi o vídeo, a parte do vídeo, não tive a mesma impressão sua, tá? Mas mesmo assim nós o chamamos, conversamos com ele e conversamos com todos aqueles ali, inclusive ontem, no final do turno também, eu já conversei novamente com todos eles, justamente para quê? Para o situar nessas questões, né? Mas eu acredito que não é uma questão de não só colocar o rosto, mas eu acho que você filmar uma pessoa sem autorização não é legal, né? Não acho bacana, eu acho que ali não está se cometendo um crime, ali é um trabalhador, né? Ali é um pai de família, né? E que, se sem autorização, você não pode sair filmando as pessoas. Da mesma forma que o monitor também não poderia tirar a foto da placa do veículo. Não, isso aí a lei nos faculta isso, né? Sim. Nós temos autorização legal para fazer isso. Tanto que você tem, por exemplo, radares que vão tirar a foto do carro. Então, ali nós estamos tratando
de um cumprimento legal. Está previsto no Código de Trânsito, está previsto na lei municipal. Aí realmente eu discordo com você e veementemente que nós estamos fazendo uma atividade legal. Só um instante, Marconi, para a gente poder rodar aqui a bancada. A Gomes também tem perguntas a fazer, eu também, daqui a pouco você retorna. Mas é o seguinte, sobre essa questão dos problemas que está acontecendo na Zona Azul, Marcos, qual o procedimento? Por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo, eu estou com um problema, aí um monitor, eu achei que me agrediu verbalmente ou me distratou. Como é que eu faço para provar que esse monitor realmente me atingiu? Como é que eu abordo a EPARC para tomar as devidas providências? Caio, nós temos um canal, né, do Digipar, pelo 0800, nós temos ali o site, temos o telefone, vou até registrar aqui, o 3422-6531, que é da empresa, né, repetindo, 3421-6531, né, onde nós vamos anotar essa reclamação, né, essa crítica, e vamos apurar. Tudo que nos chega, nós apuramos. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Problema com tarifa. Eu quero questionar a aplicação da tarifa. O que é que eu faço? Pego a nota, vou lá na EPARC para retirar? Como é que é a... Tarifa é pública. Nós não temos autonomia nem de aumentar nem de diminuir. Isso legalmente cabe à concedente, que no caso é a Prefeitura Municipal de Alagoinhas. A SMTT, né? No caso. Nem a SMTT, porque a tarifa foi através do voto da Câmara, né? Através de lei. Então, o Executivo ele cumpre aquilo que o Legislativo votou. E a concessionária, quando a concedente concede à concessionária, né, o direito de estar fazendo a gestão do estacionamento, ali ela tem que respeitar tudo aquilo que a lei municipal, né, nos obriga, né? É uma questão de obrigação, é uma questão legal de se cumprir o que está ali. Então, tarifa, nós não temos autonomia nem de diminuir e nem de aumentar, sem autorização prévia do poder concedente. Por que eu pergunto isso, Marcos? Porque tem muita reclamação, a gente diz, olha, eu parei ali, mas foi só 15 minutos, quando eu cheguei, antes o monitor já tinha me multado, né? Já tinha me notificado para eu pagar, e eu não quero pagar, eu quero questionar o valor, né? Porque eu fiquei só 15 minutos. Como é que eu faço? Hoje nós temos, Caio e ouvintes, 24 vagas na cidade, inclusive essas vagas foi através até de um TAC, né, com o Ministério Público, né, atendendo a uma solicitação do CDL, porque eram 11 vagas, né, mais que dobrou essas vagas, foram para 24, em áreas específicas, né, que o CDL fez a sugestão à SMTT, o major lá, né, sabiamente, sempre escutando, né, o que vem, né, das entidades de classe, da população, através de um TAC feito pelo Ministério Público, né, com essa reivindicação do CDL, foram pintadas mais essa vaga. Então nós temos hoje na cidade 24 vagas, né, de parada rápida, de pisca-alerta, são vagas que estão pintadas de forma horizontal e vertical, aonde aquele usuário não paga aquela tarifa, né. Então muitas das vezes, voltando um pouquinho até atrás, nós estamos falando de uma área tarifada, de pré-pagamento, mas o não fazendo, você tem 24 horas para fazer com a mesma tarifa, mesmo tendo várias opções de crédito, né? Então o monitor, até estava falando com o Marconi, o sistema rotativo no Brasil e no mundo ele evoluiu. Hoje você tem aplicativo, hoje você tem internet, você tem posto de venda, funciona tudo online. Ali o monitor, ele está ali prontamente a atender, treinado a atender da melhor forma possível e com educação, tá? Mas ele não é a única opção de aquisição de crédito, né? Então a gente sugere a todos aqueles que têm até uma rotina, para não se perder tempo também, nós sabemos todos, não querendo falar que alguém tem que possuir um smartphone ou que tem que ter um aparelho conectado à internet, não é isso. Por isso tem os postos de venda, tenda de atendimento, enfim, tem 6 formas de aquisição de crédito. Mas aquela pessoa que quer ficar 15 minutos, né, novamente a gente solicita que utilize as vagas de 15 minutos, que não são vagas tarifadas. Estou entendendo. Gomes, pergunta? Uma das dúvidas, né, e uma das reclamações que eu ouvi frequentemente é com relação ao estacionamento aos sábados, quando funciona até às 13 horas. Eu ouvi várias reclamações, não acreditei porque sempre fui bem atendido, nunca tive nenhum problema, exceto nesse dia eu coloquei o carro 12h44 e quando eu dei as costas, o monitor passou e ia fotografar. Eu chamei, eu disse 12h44, faltam 16 minutos. Ele disse, não, você tem direito na segunda-feira, pela manhã, de usar o resto do tempo,
né? Pela manhã o resto do tempo. A pergunta é a seguinte: não foi mal elaborado dentro da lei, dentro dessas discussões, e não existe uma concessão por parte da EPARC para modificar esse comportamento como uma prova de boa vontade? Porque venhamos e convenhamos, 16 minutos para encerrar o horário e você ter que pagar, e além disso voltar na segunda-feira pela manhã, você às vezes não tem necessidade de ir lá, até que isso ocorresse, mas que tivesse um prazo durante a semana para você abater, para você contar esse período. O que é que a EPARC pensa a respeito disso, diante das reclamações que deve ter recebido nesse caso? Já pensou o que fazer? Ô Gomes, bem colocado, né, por você, mas deixa eu te falar, que eu até respondi para cá, nós temos uma lei a seguir e não podemos fazer renúncia de receita. Por quê? Porque nós temos uma concessão. Então aquele funcionário, ele está ali para prontamente atendê-lo, mas se o horário tarifado, né, aos sábados, por exemplo, né, durante a semana é de 8 às 18 e ao sábado de 8 às 13, então você adentrando a uma área tarifada, nós temos que fazer o nosso trabalho. Porque o não fazendo é omissão, e sendo omissão eu posso perder minha concessão, entendeu? Aqui a lei faculta isso, e isso foi uma prática nossa, tá? De estar concedendo o crédito, né, no outro, né, no próximo dia útil, naquele período pela manhã. Isso não está na lei, nós poderíamos estar cobrando. É a mesma coisa, por exemplo, se você pega um ônibus, né, que pode estar rodando aí 10 quilômetros, mas você opta para pegar o mesmo ônibus e rodar 1 quilômetro só. Então você, não tem como você ter uma tarifa, naquele percurso, a tarifa A, B ou C. É uma tarifa única. E Zona Azul também é uma tarifa única, né? Porém, a partir da fração dos 120 minutos, quando você opta por ter o aplicativo, você pode fracionar de 30 em 30 minutos. Então isso é uma tecnologia, né? Nós trouxemos essa tecnologia para cá, para até atendimento a requisitos legais, ou seja, depois da fração fechada. Por que fração fechada? Porque foi votada assim e nós a respeitamos. Após a fração fechada, você pode, através do aplicativo, optar de pagar em 30 minutos. Então, são características, né, do sistema, né? Não só daqui da cidade, como de outras cidades também. Por exemplo, vou te falar, Salvador não tem essa característica. Salvador é hora fechada, são R$3 2 horas. Salvador, por exemplo, se você adquire o direito de estacionar lá no comércio e se dirige, por exemplo, lá para Pituba, para Boca do Rio, você tem que pagar de novo, mesmo que você tenha ficado lá 10 minutos, 20 minutos. Se você deslocar a sua fração de tempo, você tem que pagar. Aqui não, você adquire o direito de estacionar em qualquer vaga do sistema, porque o sistema todo é online. Ou seja, tem-se vantagens, mas tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, com certeza, a gente sempre está buscando, mas nós não podemos abrir mão de receita. A gente pode dar o direito de usar no outro dia pelo período da manhã, a gente calibra o equipamento disso. Fora isso, infelizmente, a gente não tem essa autonomia, porque seria renúncia de receita e a gente não pode fazer Marcos, isso. Instantes atrás, as perguntas, não me lembro se foi o Caio que fez a pergunta, quando alguém se sente não maltratado, mas poxa, não está correto os canais que vocês têm para atendimento e o que vocês fazem para regularizar a situação. É lógico que o treinamento tem que ser constante, é lógico que a empresa tem que visar isso, porque o bom atendimento é uma obrigação. E voltando ainda, batendo naquela tecla do estamos lidando com seres humanos, qualquer um de nós pode cometer um deslize, qualquer um de nós pode ter um momento de destempero, até pelo desconhecimento do assunto. Por exemplo, eu não tinha o conhecimento de que, em função de ter outras formas de quitar, né, a ocupação da vaga, inclusive 24 horas após, ainda é o mesmo valor, eu ignorantemente estava achando que obrigatoriamente o monitor tinha que vir me atender no momento em que eu desço do veículo. O receio é sempre de que você entrou para fazer alguma coisa. O monitor passou, colocou a notificação. Já aconteceu de 2 notificações num período muito inferior a 2 horas. Porque não viu o papel, de novo. Deve ter acontecido um erro do equipamento, etc. e tal. Mas o que eu quero me reportar é como que o usuário deve proceder, o que ele deve fazer, onde ele deve ir, para, por exemplo, na situação que eu vou lhe relatar agora.
Estava eu dentro da prefeitura, do prédio da prefeitura, para resolver uma questão e o carro estava parado em frente ali ao Medeiros. No momento em que o carro foi estacionado, eram 9 horas e 3 minutos. Se você paga por 2 horas, eu teria até 11 horas e 3 minutos. Minha esposa estava dentro do carro e ela me ligou e disse, olha, tem um monitor aqui que quer notificar o carro de novo. Isso não era nem 11 horas ainda. Eu disse, como se tem até 11 horas e 3 minutos? Eu disse, só um momento que eu estou indo aí. Eu cheguei lá, ele fez, o pisca-alerta não está ligado. Eu falei, meu querido, se eu tenho até 11 horas e 3 minutos, independe se tem alguém dentro do carro ou se o pisca-alerta está ligado ou desligado. Se o carro está com a porta aberta, se não acender o pisca, eu vou notificar de novo. Eu falei, olha, aí você está equivocado. Porque se eu tivesse excedido o prazo de 2 horas, aí você teria toda a razão. O senhor está me ameaçando? Eu disse, não estou lhe ameaçando. Eu estou dizendo que, inclusive, eu posso chamar a autoridade policial aqui agora. Certo? Aí ele fingiu que estava ligando para alguém. Notadamente, ele estava completamente desequilibrado. Ele não me destratou, ele não aceitou a argumentação. Deixo claro que ele não me ofendeu, ele não foi grosseiro comigo, ele apenas demonstrou que não tinha o conhecimento do que ele estava fazendo. Deve ter se atrapalhado e não quis assumir. Se isso, e também acho que isso numa tirada aí de 10 mil acontece meia vez, uma vez. Mas acontece. Então, se isso voltar a acontecer com alguém, qual é a orientação que a iParking dá para este usuário? Quem procurar, onde, quando, o que fazer? A nossa sede está ali na Dantas Bião, número 12, né, do lado do Carneirão ali, do lado da autoescola, né? Acontecendo o erro, né, constatado o erro, é justamente por quê? Porque a gente tem o controle, né, na empresa, nós temos um centro de operação que ali a gente tem acesso às questões da operação de cada funcionário, né? Então, levando lá, a gente realmente vai resolver na hora, né? Timão, peço desculpas pelo ocorrido, mas lá a gente vai reconhecer, no caso, o erro e vai consertar, tá? Indo lá, a gente vai retirar a notificação, enfim. O pisca-alerta ligado, ele só funciona, né, nas vagas de 15 minutos, que são vagas não tarifadas. Adentrando a uma vaga tarifada, né, não é uma questão de você estar ligando o pisca-alerta e indicando que você vai ficar menos tempo ou mais tempo. A questão não é essa, tá? A fração da notificação, ela é dada de hora em hora. Por quê? Porque quando você adquire o direito de estacionar, você adquire o direito por 2 horas. Mas você, parado na vaga... Sem ter pago pela primeira, você pode ser notificado novamente. De hora em hora, não de... antes de cada 2 horas só a partir do momento que você fez o pagamento. Exatamente, porque os equipamentos são calibrados para isso. Para quê? Para evitar o erro humano, né? Então a tecnologia veio nessa questão justamente para ajudar a gente... não só dar o treinamento, porém, para evitar o erro humano. Sim, e toda moeda tem 2 lados. Eu preciso relatar também que outro fato que aconteceu foi, eu parado, o próprio monitor me atendeu muito gentilmente, só que ele anotou o número da placa errado. E aí, quando eu parei no lugar, eu falei, eu acabei de pagar. Ele olhou assim e fez, quem estava aqui nessa área? Eu disse, olha, eu não sei, mas é uma pessoa assim, foi fulano de tal, liga para fulano. O rapaz tinha se sentido mal, tinha sido atendido, mas já não tem problema, a gente vai corrigir aqui. Então, preciso também deixar claro que se acontecem reclamações, por outro lado, também tem os momentos em que a gente precisa reconhecer a boa prestação do serviço. E a gente ali na hora tira, eles têm, né, o equipamento deles tem ligação direta com a central. Na hora ele vai falar, errei aqui, vai tirar na hora, não há prejuízo para o usuário. E se porventura, depois, se for constatado, não for constatado na hora, mas for constatado depois, também nós vamos corrigir, tá? Em nenhum momento a gente vai trazer qualquer tipo de custo que não seja aquele para o qual a gente foi contratado, né? Ô Marcos, tem um ouvinte nosso que mandou um áudio pelo WhatsApp comentando o fato da senhora ali no centro da cidade, né, que teve problema com o monitor. Eu gostaria de colocar no ar, por favor, Wesley, o áudio. Bom dia aí a todos de primeira mão. Eu tô acompanhando aí a discussão dele no começo. Eu vi tudo. Eu fui testemunho ocular. Vi a hora que a senhora parou o carro. Vi a hora que a senhora procurou ele e não encontrou. Aí a senhora entrou rapidamente e saiu. Quando voltou, aí falou com ele que não tinha encontrado ele. Ele foi grosso.
arrogante. A senhora, em momento algum, distratou ele. Eu fiquei só vendo o desfecho de longe. Porque se ele fosse agredir a senhora, eu me sentiria no direito de intervir. Mas a senhora, em momento algum, desacatou ele. Ele foi grosso. Eu não fui o único a ver. As pessoas da loja, inclusive, viram também. Então isso é um absurdo. A gente já paga por um serviço. Era ser maltratado. Aí fica complicado. Mas eu tenho certeza que ele fez porque era mulher. Porque se fosse um homem, eu tenho absoluta certeza que ele não faria isso. O Valder José que tá mandando esse áudio aí. Walter, primeiro eu te agradeço a participação, né, e o seu depoimento, mas discordo de você, porque todos eles, inclusive ele tem esposa, tem filha, então não é por ser mulher não, tá? A gente respeita muito, até porque o nosso quadro 70% é formado de mão de obra feminina, então a empresa preza muito, né, o respeito às mulheres, não só mulheres, a qualquer diversidade, né? A gente tem como o respeito ao cliente, isso distingue de sexo, seja masculino, feminino, né, ou todos aqueles que hoje nós temos essa diversidade. Mas agradeço a você, né? Nós já conversamos com ele, como, né, tem essa crítica, ele tem também bons elogios, mas não se justifica nem um lado nem outro, né? A gente tem sempre que estar ali para atender bem, e isso eles são treinados e o fazem. Não estou duvidando, já te falei, a gente sempre está escutando, já conversamos com ele, né? Escutamos o outro lado e se fizer, olha, analise, né? Analise, sempre tenha um bom atendimento, independente de quem está ali, se é homem ou mulher, se é criança, se é, né? Isso a gente não tem distinção. Eu até discordo de você que ele fez ou teve qualquer atitude ou qualquer outro de nossos funcionários por ser mulher. Até muito pelo contrário, tá? As mulheres em si, né, que a grande são 70% da nossa mão de obra, às vezes é o contrário, né? Às vezes ali uma outra mulher até utiliza algum tom mais acima por ser. Então, mulher com mulher. Então, não é, a questão é do ser humano, indistinto do ser masculino ou feminino, né? Discordo de você nessa questão, tá? Mas estamos atentos, todos eles são treinados e a gente sempre está conversando com eles justamente para quê? Para cada dia nós estarmos melhorando e trazendo sempre o melhor serviço aos usuários. Bom, 8 horas, 4 minutos, a gente vai ter que aqui terminar a entrevista, já passamos 5 minutos, já 8h05 do tempo. A gente deixa você, Marcos, à vontade para as suas considerações finais. Caio Gomes, Marconi, né? Nós vamos agradecer aqui aos ouvintes, né? Aos usuários, repetindo, né? O telefone 3422-6531, qualquer reclamação que possa ser feita, nós vamos apurar, tá? Qualquer problema que tiver, algum erro, né? Igual a Marconi colocou, de um erro de digitação, a gente está ali prontamente a reconhecer, né? E tirar aquele problema, tá? A gente está aqui para prestar um bom serviço, a gente presta um serviço à população, ao usuário, seja munícipe ou dos né, municípios circunvizinhos aqui, a gente tem maior respeito e carinho, né? A nossa empresa, ela tem o nosso DNA, é o DNA baiano, nós sabemos, né, das diversidades de cada município, de cada usuário, entendemos isso nesse Brasilzão todo aí também. Então a gente pede a você, se você tem algum problema, se você tem alguma crítica, sugestão, venha falar conosco, use os canais, né, 0800, o telefone, o WhatsApp, redes sociais, a gente sempre está ali e você não vai ficar sem resposta. E todo fato que for trazido a nós vai ser apurado. Mas lembrando, cada história tem dois lados. Agradeço a todos, o espaço novamente é de vocês, e um abraço e um bom dia a todos. Valeu, Marcos. Marconi.